Olá pessoal, beleza? Nessa videoaula eu vou explicar a relação entre o tempo de vida do cliente, quer dizer, quanto tempo ele permanece com você, e a taxa de retenção. Qual é a relação entre o tempo de vida do cliente e a retenção? Essas duas equações, eles mostram a relação. Então, por exemplo, o tempo de vida do cliente é igual a 1 dividido por 1 menos a taxa de retenção. Se você colocar o R em evidência, você também pode dizer que a taxa de retenção é igual a 1 menos 1 dividido pelo tempo médio de vida daquele cliente. Nesse gráfico, nós podemos observar que, à medida que a retenção do cliente aumenta, o tempo de vida do cliente ele cresce de maneira exponencial. Isso demonstra que um aumento pequeno na taxa de retenção vai aumentar muito o tempo de permanência do cliente, o que aumenta o fluxo de caixa dele, porque ele vai permanecer mais tempo comprando os serviços da empresa. Isso demonstra a importância de você trabalhar a retenção e como também você pode usar essa medida, seja para você estimar a taxa de retenção ou mesmo o tempo de vida médio do seu cliente. Vamos trazer um exemplo. Imagine que eu tenho uma amostra de 10 clientes e eu tenho ali o tempo de início e de término de relacionamento de diferentes clientes. Aqui os números, né, a data de início e a data de término, então eu vou ter o tempo que permaneceu aquele relacionamento, tempo em dias, tá, desse relacionamento. Só que observe que esses casos em vermelho são os clientes que eles ainda não abandonaram. É como se eu ainda não soubesse que eles vão abandonar nesse período. Então, nesses casos, eles seriam... Eu nem saberia o tempo de vida real, de permanência real que esses clientes teriam. Então, como eu posso usar uma informação como essa para tentar estimar, usando as fórmulas anteriores, qual seria a taxa de retenção ou o tempo de vida médio daquele cliente? Então, pessoal, se nós pegarmos esses dados e calcularmos o tempo médio, nós vamos ver que o tempo médio é de aproximadamente 433. Usando as fórmulas anteriores, nós veremos que a retenção diária seria de 99,77% e uma retenção anual de 43,06%. O problema é que eu ainda não sei esse tempo médio, porque existem dois clientes que vão permanecer um longo prazo na minha empresa, mas esse prazo ainda não chegou, ele não teve o tempo de fim desse relacionamento. Se eu calculasse a média somente com os clientes que eu tinha um conhecimento naquele momento, com os outros 8 clientes da minha empresa, o tempo médio seria de 232,1. E se a gente projetar isso por uma retenção diária de 99,57% e jogarmos isso para o ano, a gente vai ver que a retenção anual estimada seria de 20,68%. Ou seja, o desconhecimento que aqueles dois clientes vão permanecer um longo período de tempo vai gerar uma grande distorção na estimativa da retenção da empresa. Qual seria a alternativa, então? Seria você usar um modelo exponencial, onde você vai ver a evolução da curva de sobrevivência daquele cliente e ver qual é a linha de tendência exponencial ao longo do tempo. Se a gente fizer isso, vocês vão perceber que a distorção do tempo médio de retenção e da retenção do cliente para o valor real vai ser bem menor do que aquele que eu teria utilizando somente o tempo de vida dos clientes que já abandonaram a empresa. E é isso que eu vou mostrar na próxima planilha de Excel. Então, pessoal, como nós podemos calcular essa taxa de retenção caso a gente tenha os dados do nosso cliente com início e término de relacionamento? Então, o que nós deveríamos ter? Então, aqui é só um exemplo com 10 clientes. Então, imagine que a gente tem o início e término de relacionamento. E eu poderia calcular, então, o tempo de permanência fazendo a diferença entre os dois, entre o fim e o início do relacionamento. Então, esse primeiro cliente permaneceu 190 dias, esse 1.653, esse 827. Lembrando que nesse meu exemplo, esses dois clientes eu ainda não sei quando eles vão sair. É como se eu tivesse aqui o dado de fim de relacionamento deles, mas eu não sei que efetivamente eles vão sair, tá? Então é o caso normalmente que você tem em qualquer empresa. Você não sabe que o cliente vai sair até que ele saia. Então imagine que não estivéssemos em 2018 ainda, portanto eu não saberia que esses dois clientes aqui iriam sair nesse período. Pois bem, como que eu iria calcular a retenção com base no tempo médio? Olha, se eu calcular o tempo médio dessa coluna aqui,
vocês vão ver que vai dar aí 434. Na verdade, é 433. Fazendo esse cálculo, então, vindo aqui, ó, no tempo médio, eu basicamente calculei qual que é o tempo médio nessa coluna, ele está dando 433,7. Usando, então, as fórmulas anteriores que eu apresentei, eu posso calcular a retenção diária, né? Então, fazendo aqui 1 menos 1 dividido pelo tempo médio, essa é a fórmula para converter o tempo médio numa retenção. Isso daria uma retenção mensal de aproximadamente 93%, né? E a retenção anual seria em torno de 43%. Tá? Fazendo aqui o valor da retenção diária elevado a 365. Pois bem, obviamente que essa retenção que foi a efetiva desse período, eu não tenho como calcular. Por quê? Eu não tenho, nesse momento atual, é como se eu não tivesse esses dois casos. Isso significa que se eu for calcular a média de retenção, a média de tempo de permanência, eu só tenho esses clientes que já abandonaram a empresa para fazer esse cálculo. Sendo assim, em vez de eu ter uma média de tempo de permanência de 433, eu teria uma média de 232. Quando eu faço isso no meu cálculo aqui, usando os clientes que eu tinha naquele período, vocês vão perceber que o tempo médio daria 232. Isso mostraria que a minha retenção diária seria de 99,57%, minha retenção mensal seria de 87,47% e me daria uma estimativa de retenção anual de 20,68%. Ou seja, se eu tiver somente os dados, pegar somente o tempo daqueles clientes que já existem e fazer esse cálculo, eu vou causar uma grande distorção nos resultados. Qual que é a alternativa, então? A alternativa, gente, é a gente calcular o modelo de regressão exponencial. Tá? Como que você faria isso? Você vai ter que organizar o seu banco de dados dessa forma. Você vai pegar os clientes e vai colocar eles ordenados do menor para o maior tempo de retenção. Observem que eu não vou considerar esses dois clientes, porque eu não sei quando eles vão sair da empresa. Eu só vou considerar aqueles clientes que efetivamente saíram da empresa. E dessa forma, eu vou calcular minha taxa de retenção por cada período. Então, por exemplo, quando esse primeiro cliente saiu, qual que foi a minha taxa de retenção? 90%. Então, com 30 dias, a minha taxa de retenção foi 90%. Depois, quando o segundo cliente saiu, que foi em 58 dias, qual foi a minha taxa de retenção? 80%. Eu perdi 2 clientes de 10. E faça esse mesmo cálculo para o número de clientes que eu tiver. Eu basicamente tenho que ver quantos clientes eu tenho ali para trás e ver quantos que eu estou retendo até aquele período da saída dele. Fazendo isso, a gente vai usar o mesmo modelo de regressão logística que eu mostrei para vocês para calcular o CAGR, para calcular a taxa de crescimento exponencial. Eu tenho que calcular o logaritmo natural dessa taxa de retenção, que vai ser minha variável dependente, né? Então, eu vou fazer o logaritmo natural da retenção, usando somente aqueles dados que eu tenho até o momento. Eu não preciso ter todos os clientes, que eu não sei que esses dois aqui, não sei quando eles vão sair. Eu não tenho essa informação no momento atual. Fazendo isso, eu vou calcular a inclinação dessa regressão. Então, eu vou usar essa fórmula inclinação, que é uma fórmula que vocês encontram aí vocês têm no Excel, né? Então, eu vou calcular a inclinação de regressão nesse modelo exponencial, em que minha variável dependente é o logaritmo natural da retenção e a variável independente é o tempo até ocorrer aquela retenção. Essa minha taxa, eu já mostrei para vocês que se eu tomar o exponencial dessa taxa, dessa inclinação, eu tenho justamente minha taxa de manutenção de um determinado valor. No caso, nesse exemplo, a manutenção dos clientes. No caso de um ativo, é a taxa de valorização de um ativo. Ou seja, esse exponencial aqui, ele vai te dar exatamente a taxa de retenção que você tem. Então, se você fizer o exponencial dessa inclinação, você vai ter exatamente a sua taxa de retenção naquele período. Bom, se eu tenho a taxa de retenção diária, que eu já calculei, que é 99,75, né? Que está aqui, ó, exatamente esse número, 99,75, eu posso saber fazer o tempo médio. Então, para a gente converter a taxa de retenção no tempo médio, é 1 dividido por 1 menos a taxa de retenção. Isso vai me dar um tempo médio de 398. Observem que eu já estou bem mais próximo do tempo médio real
do que eu haveria aqui no segundo caso. E quando eu projeto essas fórmulas para um valor mensal ou anual, vocês observem que eu estou aproximando muito mais os valores. Ou seja, esse modelo exponencial ele pode ser usado para você calcular a taxa de retenção, mesmo quando você tem uma base pequena de clientes e que você ainda não sabe quando alguns desses clientes vão evadir. Com isso, você pode usar essa medida para você projetar a sua retenção futura dos clientes, que vai ser um passo necessário para a gente calcular o valor do cliente no tempo. Aqui, como eu demonstrei para vocês, nós podemos criar um gráfico como esse é o famoso gráfico de sobrevivência, né, dos clientes, que mostra a probabilidade de sobrevivência do cliente ao longo do tempo. E essa linha vermelha representa a média exponencial dessa curva. Então aqui eu estou estimando qual seria a média de retenção nesse meu modelo exponencial, supondo, com os dados que eu tenho observado. Não tem que fazer suposição nenhuma nesse caso. Vamos pegar um outro exemplo. Então, eu criei uma base de dados onde eu coloquei o tempo médio de vida daquele cliente e simulei vários clientes ao longo do tempo. E à medida que novos clientes iam chegando na empresa, eu ia calculando período a período qual que era a taxa de retenção. O que nós observamos? A taxa de retenção real seria de 92%. Só que, no início do relacionamento, se eu pegar somente aqueles clientes que estão entrando e usar esse número para estimar essa taxa de retenção, eu vou acabar gerando uma distorção muito grande. Eu estou subestimando a minha retenção de maneira muito forte, né? Estou falando que a retenção é muito mais baixa. Por quê? Porque os clientes não têm tempo de relacionamento. Aqueles poucos que estão saindo, eles estão acabando dando uma taxa de retenção muito menor do que ela ocorrerá. E qual seria, então, uma alternativa para fazer isso? Imagine que eu pudesse calcular a taxa de retenção mês a mês e calcular a taxa de retenção a partir do tempo médio. A vantagem de fazer pelo tempo médio é que é muito mais simples. Você precisa só ter a data de início e a data de término, que você consegue ter uma boa estimativa da retenção do seu cliente. O que acontece? No início do relacionamento, se você usar o tempo médio, você vai subestimar muito sua taxa de retenção. E se você usar a retenção efetiva dos clientes, você vai superestimar muito a sua retenção mensal. Só que à medida que você evolui o tempo, na hora que passa, que você tem mais clientes e você tem uma base maior, os dois números se estabilizam. Ou seja, no longo prazo, tanto faz se você utiliza o tempo médio ou a taxa de retenção. Por isso que a fórmula anterior, onde nós convertemos o tempo médio em retenção, ela é interessante, porque ela permite que você não tenha que calcular a retenção mês a mês e você possa pegar um grande período de tempo para ver qual que é a retenção média daquele período, bastando calcular qual é o tempo de entrada e de saída dos clientes e fazer ali o tempo médio de relacionamento. Fazendo isso, você teria uma boa estimativa e é muito mais fácil você fazer esse cálculo da retenção média da sua empresa naquele período. Nessa minha simulação também, supondo que a retenção fosse constante e que eu soubesse qual é a taxa de entrada de novos clientes, eu pegaria aqui esse período inicial aqui, que é a linha vermelha representando o número de clientes que efetivamente eu vou ter, e imagine que a partir daqui eu fosse estimar minha taxa de retenção, seja pelo tempo médio, ou seja, pela retenção mês a mês dos clientes, e observe que ambos os métodos eles vão produzir um resultado muito próximo para prever o número de clientes que a minha empresa vai ter ao longo do tempo. Ou seja, depois de um certo período, não faz tanta diferença qual método você vai utilizar. Você pode optar por fazer um cálculo mais periódico, tipo mensal, da sua taxa de retenção, ou você pode pegar um longo período de tempo e calcular o tempo de relacionamento médio daqueles seus clientes, né? Quanto tempo tem do início até o término do relacionamento, faz uma projeção por meio do modelo exponencial para que você consiga, então, ter uma boa taxa de retenção daquele período. Com essa taxa de retenção, você poderá, então, como nós veremos no próximo passo, calcular qual é o valor do cliente no tempo e como diferentes estratégias produzem valor para a empresa, aumentando o valor do cliente ao longo do tempo. E para finalizar essa comparação, só para demonstrar para vocês que quando o tempo é muito curto e quando você tem poucos clientes, você tem uma amostra pequena, você tende a produzir estimativas viesadas, seja superestimando ou subestimando a sua retenção. Mas à medida que você agrega mais clientes à base, esse viés ele vai desaparecendo
E aí, ambas as abordagens vão ser possíveis ser usadas para você estimar a sua taxa de retenção. Em alguns casos, você pode querer prever a retenção em si. Então, nesse caso, você vai usar a retenção pelo fluxo de clientes, quantos que permanece de um período para o outro. Em outros casos, você pode tentar prever, inclusive, o tempo médio do cliente. Nesse caso, você pode usar fatores ali mais individualizados que explicam esse relacionamento com uma forma complementar de você prever a chance de um cliente abandonar ou o que faz com que o cliente permaneça mais tempo. Então, pessoal, chegamos ao fim dessa aula, onde eu apresentei como você converte a taxa de retenção em um tempo de vida do cliente. Ambas informações vão ser fundamentais para a gente estimar o valor do cliente no tempo e demonstrei ainda que, usando as duas abordagens, você consegue calcular essa taxa de retenção, às vezes de maneira até mais prática, usando o tempo de vida do cliente. Então é isso, pessoal. Até a próxima.